Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 10 minutos. Eu anunciei aqui que o deputado Jefferson Campos ia participar com a gente via Skype. Olha a grata surpresa, tá aqui na minha frente, visitando os estúdios da Cruzeiro FM. Fez questão, tá com a agenda aqui em Sorocaba, então veio direto aqui para os estúdios da Cruzeiro FM. A gente fica extremamente feliz pelo carinho, também a consideração com a nossa equipe aqui é super importante. A última semana do ano, onde muitos deputados já esperando o que vem pela frente, estão aproveitando para dar uma descansada, monitorando à distância os acontecimentos direto de Brasília, mas sempre com essa expectativa do que teremos a partir já do dia 1º de janeiro. E embora a política é daquele jeito, né? Você tá cozinhando esse caldeirão, você diminui um pouco o fogo, de repente ele fica mais alto, transborda a panela, daí volta, você conserta, enfim. Deputado, sempre muito bom recebê-lo aqui, ainda mais num momento tão importante do nosso Brasil e principalmente o que teremos pela frente nas questões políticas do nosso país. Obrigado em estar presente conosco aqui, importante tê-lo aqui. Muito bom dia. Muito bom dia, Fábio Andrade, Cibele Freitas, Everaldo na técnica, Fernando Guimarães, Caio César. Uma equipe de peso, uma equipe muito boa da Cruzeiro FM. Não estamos acima do peso, não, né? Bom, depois das festas de Natal não tem como, deputado. Não me pesei desde ontem, mas estou achando que já deu uma aumentada, né? Então, e muito bom dia a todos os ouvintes. Sempre que estamos aqui, a audiência, o contato, o feedback é muito grande. Bom dia a você que está nos acompanhando, ainda dentro do clima natalino, um Feliz Natal e já antecipadamente um ano de muita prosperidade. E realmente estamos aqui na cidade, cumprindo as nossas agendas, nosso trabalho, né? Não paramos ainda e estamos acompanhando atentamente os movimentos tanto em Brasília quanto em São Paulo. E é um prazer muito grande sempre estar aqui prestando contas aos nossos ouvintes. A gente conversava aqui nos bastidores antes da abertura oficial da entrevista, o deputado que acabou se encontrando no mesmo voo com o governador Tarcísio de Freitas. E a gente falava muito aqui, viu, deputado, sobre a questão da malha ferroviária aqui em Sorocaba. O ouvinte mandou pra gente aqui imagens de 30 anos ali na região do Jardim Zumira, o trem passando ali pelo bairro. E era uma época que as pessoas até reclamavam, puxa vida, olha, atrás da minha casa tem a linha do trem, o trem passa toda hora apitando. Hoje as pessoas têm saudade disso. E o mato toma conta da linha férrea. Nós temos os galpões da antiga FEPASA, a nossa arquitetura da estação ferroviária de Sorocaba, que lá vai cair, infelizmente, porque existem tantas regras para se mexer no local que ninguém consegue a verba necessária, a contratação, que é muito caro, de uma empresa especializada para isso, e o que se vê é que está cada vez piorando a situação. Mas, enfim, o senhor acredita que sai do papel alguma ação quando se fala trem Sorocaba-São Paulo e a utilização de tudo que Sorocaba representou para a ferrovia desse Brasil, fazer o restauro e aproveitar esses galpões para turismo, enfim, fomentar essa questão? O senhor está numa expectativa boa quanto a isso, visto do lado do governador? Nós estamos acompanhando com muito interesse. Um dos assuntos que eu discuti com o governador nessa breve viagem que fizemos juntos foi realmente em relação a isso. E não só esta questão de resgatarmos a nossa memória, que é importantíssimo, mas também a questão da mobilidade. Hoje, para irmos a São Paulo, às vezes gastamos 3, 4 horas. O trânsito na entrada da capital está infernal, vamos assim dizer. E pontuei isso a ele. E um dos planos do nosso futuro governador é exatamente esse: resgatar esse trem de transporte, seja de Campinas a São Paulo, Jundiaí, de Sorocaba, fazendo com que a gente ganhe o tempo necessário, desafogue um pouco o trânsito, principalmente na Castelo Branco, na Bandeirantes, na Anhanguera, e faça com que a nossa mobilidade melhore. Você falou algo muito importante. Nós temos no centro da cidade de Sorocaba uma área muito importante, o que abrigava ali a estação ferroviária, os galpões das antigas oficinas da FEPASA. Eu fiz Senai aqui, né, há 40 anos atrás. Eu lembro que quando entrava alguém com um macacão da FEPASA no banco, até o gerente do banco levantava para ir lá dar a mão e cumprimentar, porque era realmente, né, um status de trabalho, uma empresa que todos os meninos, né, do Senai, como eu, com 13 para 14 anos, todos queríamos estar na FEPASA, porque era realmente um símbolo quase de ostentação, aquele macacão, né, porque era uma empresa que tinha credibilidade, o transporte. Eu mesmo, vindo para cá do interior, muitas vezes peguei esse trem para ir visitar a família. Meu pai, quando chegou à cidade com a minha família, chegou nessa estação ferroviária
E nós estamos trabalhando sim, buscando projetos, buscando recursos federais para que sejam revitalizados e reaproveitemos, talvez até com a prefeitura. Ali pode ser uma sede administrativa, gastronômica. Nós temos visto em outras cidades o exemplo desta recuperação. Em Sorocaba tem na sua memória, né, a ferrovia, os ferroviários, a quem eu presto a minha homenagem também, porque ajudaram muito a desenvolver a nossa cidade. E até a gente comentava aqui, até aquele passeio, pequeno passeio da Maria Fumaça, que já era uma atração para tantas famílias conhecer um pouco da história da ferrovia aqui na cidade de Sorocaba. Jundiaí fez todo o restauro desses galpões, utilização, acho que tem utilização para poupar tempo, para outros prédios da prefeitura, o museu ferroviário, ou seja, as pessoas deixam a cidade de Sorocaba e tem que viajar até Jundiaí, para Jaguariúna, Campinas, sendo que nós temos, o deputado, Sorocaba faz parte da história do Brasil quando se fala de ferrovia. Exatamente. A nossa história está aqui, não está fora daqui. A Sorocabana é conhecida no Brasil inteiro. Realmente, talvez a prefeitura, que tem prédios alugados para suas secretarias, né, para sua estrutura administrativa, poderia até utilizar esse espaço. Eu estive também em Belém do Pará, onde revitalizaram o porto, né, e fizeram ali uma área gastronômica extremamente agradável, né, e sendo muito utilizada. Sorocaba tem esse viés. Estamos levando também ao nosso prefeito para ver se ele tem esse interesse de buscar juntos, né, uma parceria com o governo federal e estadual para revitalizarmos. O nosso futuro governador se mostrou muito receptivo à ideia. O mais interessante quando o senhor fala é ter essa vontade política de todos, porque precisa unir. Porque o que a gente vê hoje, nosso ouvinte mandou o vídeo aqui, ali da região do Jardim Zulmira, acabou, né? Está abandonada. E o problema jurídico com a empresa que existe também. A prefeitura multa, autua, faz a fiscalização, mas a empresa não faz nada, deputado. Você tem uma concessionária que não quer utilizar mais mas deixa para lá, quer dizer. Exatamente. Eu tenho a concessão, mas eu não cuido dela, e né? acaba sendo utilizado, às vezes, por pessoas, né, que fazem mau uso, drogados, e pessoas em condições de rua, às vezes, que não têm onde ir. E é lógico que temos uma política nesse sentido também, mas é importante termos a memória e a utilidade que o trem faz. Talvez, né, falando basicamente, poderíamos até ter interligação entre bairros mesmo, né, com pessoas que poderiam estar, já que as linhas estão implantadas. Você falou muito do VLT, né? Passa pela Vila Hortência, passa ali pelo Zulmira, passa por outros bairros mais, chega até a Cruz de Ferro quase, havia esta interligação. Vamos trabalhar nesse sentido, um novo desafio aí para um novo mandato. Santos investiu no VLT e a população lá ficou extremamente feliz com a parceria com o governo do estado. O que dá para se fazer com o governo federal? Tem alguma possibilidade de uma parceria? Porque a gente percebe no Tarcísio a vontade de tirar do papel muita coisa que ele ouviu durante a campanha, que promessas antigas que estão no papel e ficaram no papel estão ainda há muito tempo. E ele tem esse perfil do trabalho, arregaçar as mangas e tirar do papel muitos projetos, né, deputado? Sim, recursos federais, você tem toda a razão, o ministro Tarcísio, que é uma pessoa de execução, muito mais até no que o campo político, que é o primeiro mandato dele politicamente falando, mas ele sempre trabalhou nesta área de infraestrutura. E isso faz parte, esse conglomerado urbano, ferroviário, malha rodoviária, fluvial, isso faz parte do nosso transporte. Há recursos federais, inclusive o Ministério do Transporte, há recursos de emendas parlamentares que podem ser destinados a isso, desde que haja essa boa vontade política. Agora mesmo, né, está saindo aí um recurso que enviamos para a troca do gramado. Já há 3 anos enviamos o recurso. Então, é lógico que houve o período eleitoral, houve pandemia, mas o recurso está aí. Assim como mandamos recursos para o GEPAS, para a Santa Casa, para o BOS, enfim, aqueles que nos procuram, a própria infraestrutura da cidade também, há recursos também para esta área. Vamos aprimorar essa conversa com o nosso prefeito, né? Vocês oportunamente levantaram essa questão e penso que nós podemos colaborar com isso também. O senhor falou do SIC, né? E numa das últimas entrevistas o senhor falava, pessoal, ficar de olho nesse valor aí para não se perder esse valor, porque faz toda a diferença. E não é que deu problema na reta final, não? Pois é, mas eu quero parabenizar aí a Jéssica, que comanda a equipe do prefeito, e o próprio prefeito que se empenhou nessa reta final. Lá atrás, a gente já perdeu muitos recursos enviados para Sorocaba, né? Não só eu, mas outros deputados também. E por quê? Porque exige agilidade, né? Não é algo tão simples, manda um recurso e ele sai.
a apresentação do plano de trabalho, do projeto, da licitação, do início da obra, há obras que você precisa começar, a Caixa Econômica faz a medição e vai liberando paulatinamente, mas graças a Deus deu certo aí. Infelizmente não vai ser para este campeonato ainda, né? Não vamos ver o São Bento campeão no gramado novo, mas vamos vê-lo campeão, vamos torcer pelo São Bento. Eu acompanho na Cruzeiro FM as transmissões dos jogos, gosto muito. Já visitei, quando foi a Piracicaba, um amigo piracicabano me convidou para ir lá assistir o jogo. São Bento enfiou logo uns 4, 5 cocos lá. Que jogo, hein? E eu ali, contido, né, com meu amigo, mas gosto muito do esporte da nossa cidade. Tem o Moacir, né, que trabalha com a gente, que, né, gosta muito dessa área esportiva também. Enfim, vamos trabalhar aí. Ficou mais ou menos igual o prefeito Barueri, né? Que deu entrevista pra gente na época da decisão entre São Bento e Oeste. E o prefeito de Barueri tem essa ligação com Sorocaba, tudo, né? E ele falava, não, vamos torcer por Oeste. Na hora que eu falei de São Bento, ele falou, não posso falar que eu gosto de São Bento. Mas falou com a gente aqui e acabou antecipando. Muito bacana. Furlan, grande amigo nosso, nascido aqui na Vila Progresso. Pois é. Foi entregador de jornal do Cruzeiro do Sul. Né? Coincidentemente, com ele semana passada. Estivemos lá também, tem um bom relacionamento. Ele recebeu um título da Câmara aqui, já estamos, né, já em outros mandatos, já estamos vendo para ele vir aqui receber o título pessoalmente. É uma pessoa muito agradável, um bom político, né, que já pela 5ª vez prefeito de Barueri, e realmente tem esse trabalho feito aí. A filha também, né, a Bruna, né, Bruna, também como deputada, né? Bruna como deputada federal e agora se elegeu deputada estadual, né? E ficando mais perto da base aí, uma figura muito agradável, gosto muito Deputado, deles. O senhor na sua fala falou a respeito de perda do recurso, para o povo entender, para o cidadão entender, a gente também entender, perdeu uma verba, sei lá, em outros momentos, como o senhor disse no projeto, perdeu, não volta mais, é possível recuperar, tem que fazer tudo de novo, é questão de prazos, essa parte burocrática, isso porque o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é do próprio munícipe, do cidadão, vai, chega, não faz o projeto, dá errado, como que acontece isso? Cada parlamentar federal, ele tem um recurso que ele pode enviar para o Estado, em torno de 15 milhões por ano, um recurso federal, recurso do governo. Metade desse recurso tem que ser na área da saúde, em torno de 7 milhões e meio. Este ano aumentou esta possibilidade, o novo orçamento vai para 19 milhões, e até nesta questão de orçamento secreto, parte deste orçamento secreto, que não é secreto, ele também foi incorporado às emendas impositivas. As emendas impositivas são um avanço para o parlamento, porque quando uma emenda não é impositiva, ela é usada como uma moeda de troca para o parlamentar. Então a gente enviou um recurso para o município. Aquele recurso fica parado dentro do processo legal de capacitação do processo. Quando vem uma votação importante, há aquela conversa, olha, seu recurso vai sair agora, mas o governo precisa do seu voto. E às vezes, né, deputados ficam, eu preciso enviar o recurso, o governo precisa do meu voto. Claro que cada um tem a sua consciência de votação. Há todo um processo. Começa com o ofício do prefeito, com o pedido do vereador, da comunidade, de um líder comunitário, diz, olha, estamos precisando aqui desse recurso para o asfalto, para a infraestrutura, para o esporte, para a saúde, para a cultura, para o lazer, enfim, diversas áreas. No primeiro momento eles nos pedem isso, a gente insere isso no orçamento, o valor da emenda, dentro do que nós temos de capacidade, e eu tenho ainda o estado quase todo, né? Tivemos votos em 621 municípios, então eu recebo muitos vereadores, muitos prefeitos, muitas lideranças, até religiosas, nas suas cidades. Olha, deputado, uma boa votação aqui, o prefeito está precisando de uma ajuda para fazer isso, fazer aquilo, a ponte, o esporte, e a gente procura, dentro desta cama curta e cobertor estreito, estar atendendo sempre. Por exemplo, todas as cidades da nossa região já receberam recurso nosso e ainda recebem, todas. Itu, Boituva, Sorocaba, Votorantim, Porto Feliz, Itapetininga, todos esses municípios recebem recursos, e eu tenho priorizado muito a área da saúde, porque é uma área que nos afeta diretamente. Sem a saúde, o asfalto que você fez não vale muito, sem a saúde, o esporte você não vai praticar, então nós temos priorizado muito a saúde. Após isso, a indicação, a prefeitura é comunicada que há uma verba do deputado X e ela vai preparar o plano de trabalho. Aprova, cadastra dentro do SICONV, que é o nosso sistema de trabalho, e ela é aprovada. O recurso sendo liberado, ele é empenhado numa conta específica da prefeitura. E aí começa o trâmite da execução. Aí vem o início da obra e vai se liberando paulatinamente. Algumas emendas especiais
foram criadas recentemente, elas entram direto. Por exemplo, na área da saúde, é a emenda mais objetiva e mais rápida que sai. Ela vai de fundo a fundo, o fundo nacional para o fundo municipal. E os prefeitos pedem muito para a área de custeio, para que se compre remédios, esparadrapo, para que se compre os utensílios que se usam direto no custeio da saúde. Com isso, você alivia o caixa da prefeitura para investimento. É uma emenda que a gente tem destinado muito, porque ela é rápida, ela é objetiva, é direta, ela não depende desse trâmite todo de executar obra, até porque a saúde, constantemente, o prefeito tem que trabalhar com ela. Às vezes para Santa Casa, tem entidades que têm capacidade de receber o recurso direto, como o BOS, como a Santa Casa, como o GEPASSE, né, como o Hospital Regional, e a gente trabalha. Esta é a emenda individual. Depois temos as emendas de bancada, que nós destinamos também, e são emendas maiores. Aí então os deputados se sentam e cada um indica na sua região os hospitais, os grandes projetos que tem na região, e a emenda de bancada, que é uma emenda maior, que é dividida entre os 70 federais e os 3 senadores também. Deputado, só para a gente fechar esse bloco aqui, aliás, a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta eu quero saber do deputado Jefferson Campos o clima em Brasília. Nós estamos aí próximos do novo presidente assumir, né, o seu posicionamento e toda a sua equipe sendo divulgada. Final de semana e o final de semana de Natal de muitas notícias do tipo: veja a lista de ministros e o que eles respondem de processos na justiça. Bom, o que vem pela frente e o futuro do Brasil a partir de 2023? Olha que pergunta fácil para o deputado Jefferson Campos responder. Já está na ponta da língua ou não? Ainda bem que tem um intervalo aqui, eu vou pedir sabedoria. Intervalo necessário, então. Uma água, um cafezinho ao deputado e a gente volta na sequência. E você que está acompanhando aí pelas redes sociais, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, não se esqueça de deixar o joinha na nossa transmissão, hein, pessoal? Se você não está inscrito, também se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações em tempo real. A gente entra ao vivo, você já recebe a notificação aí no seu celular e no seu computador. E o joinha, senta o dedo no joinha aí, dá joinha pra gente na manhã desta segunda-feira, na última semana de 2022. Trabalho e jornalismo da equipe Cruzeiro FM aqui em 92,3. Em Sorocaba agora é 8 horas mais 31 minutos. O deputado Jefferson Campos é o nosso convidado na manhã desta segunda-feira. E já conforme prometido, o senhor teve o tempo de respirar, tomar a sua água, o seu café. Então, com muita calma, deputado, por gentileza, o que esperar de 2023 politicamente falando? Final de semana, todo mundo compartilhando. Olha, de tantos ministros já anunciados do governo Lula, a sua maioria está com algum problema com a justiça. Deve ter até o ranking lá, um com 22 processos, outro com 9, outro com 3. Um ainda não tem processo, mas vai ter processo logo logo, enfim. Ô deputado, o que vem pela frente aí nesse aspecto de fiscalização do nosso Congresso Nacional e principalmente a escolha do presidente eleito Lula de ministros que têm problemas com a justiça? Olha, todos sabem a nossa posição. Eu estive aqui já algumas vezes durante a eleição, né, no espaço que nos foi oferecido. Depois da eleição já voltamos aqui no segundo turno também, agradecendo inclusive os mais de 155 mil votos que tive e que nos reconduzem para o 8º mandato parlamentar, né, completando 30 anos de mandato após o final deste mandato, se Deus assim o permitir. 6 como deputado federal e 2 vezes como vereador na cidade de Sorocaba. E realmente nós tínhamos uma bandeira, como temos um posicionamento firme de trabalho, né? O nosso candidato foi derrotado nas urnas e nós estamos, né, logicamente, que entendendo esse processo todo. Nós temos um partido, como digo, o nosso partido é o Brasil, né? Nós entendemos que o melhor tem que ser feito. Quando há um projeto bom, nós votamos. Como votei contrário agora, a PEC do roubo, a PEC do estouro, a PEC do fura-teto, né? Quase 200 bilhões disponibilizados para início do trabalho. Mas mostra a força o atual presidente eleito, né? Ainda não assumido, não assumiu, que se aprova uma PEC pela primeira vez de um presidente que ainda não assumiu, já aprova uma PEC que vai permitir a ele uma mobilização dentro do orçamento, inclusive furando o teto, né? E também com
a sentença favorável do Supremo Tribunal Federal, que diz que Bolsa Família e outros projetos sociais não estão dentro do teto de gastos. Inegavelmente é uma demonstração de força política que ocorreu na Câmara dos Deputados e no Senado, né, no Congresso Nacional, o que demonstra que politicamente talvez o presidente eleito, o presidente Lula, não terá tanta dificuldade. A oposição hoje está reduzida talvez ao PL, ao nosso partido, e uns poucos parlamentares que tinham realmente esse viés de trabalho de direita. Então eu penso que politicamente, né, ele não terá tanta dificuldade. Logicamente que eu estou na oposição, nosso partido está na oposição, não uma oposição sistemática, mas uma oposição inteligente, uma oposição de confronto, de ideias. E tudo aquilo que for ruim para o nosso país, tudo aquilo que ensejar que possa haver algum tipo de malversação do recurso público, não tenham dúvida, o deputado Jefferson Campos não votará numa questão dessa. E nós estamos acompanhando atentamente. Já começa agora pelo número de deputados, ou melhor, pelo número de ministérios que estão sendo criados, mais 15 ministérios. Eram 22, estão indo a 37. Essa é uma forma de acomodar os partidos políticos. Nós vemos hoje a briga do MDB, que pode ter 2 ministérios, um como ministro do Senado, outro da Câmara, e essa questão da Simone Tebet, né, que apoiou no segundo turno, que está aí acéfala, né, sem lugar para ir, onde colocar, que se tornou um problema, né? Alguém que deu apoio, inegavelmente, né, foi muito crítica, foi muito ácida, fez uma campanha ostensiva no segundo turno, né, para o presidente Lula, e hoje ela está aí. O MDB, um partido, né, um partido plural, cada um tem a sua liderança no seu estado, é Renan lá em Alagoas, é o Eduardo Braga no Amazonas, é Baleia Rossi em São Paulo. Eu já disse logo de uma vez, não, ela não está na nossa cota, ou seja, em vez de 2, vão levar 3 ministérios, é a cota do presidente. E tudo isso, essa composição política, é claro que vai se acomodando. O importante é nós entendermos o nosso momento de país. Se o presidente Lula achar que ainda está como no primeiro mandato que estivemos juntos, inclusive em 2002, eu já estava lá, quando ele chegou, chegamos juntos, se ele entender que é aquele país que ele está assumindo hoje, ele vai ter sérios problemas. Hoje nós temos uma vigilância, hoje nós temos as redes sociais ativas, hoje nós temos uma militância de direita, a eleição foi muito próxima, muito apertada. Hoje nós temos pessoas que ainda não aceitam, né, o resultado das eleições, a suspeição, né, sobre diversos procedimentos. E eu digo o seguinte, vocês acompanham muito bem o futebol, eu tenho certeza, naquele jogo Brasil e Croácia, né, em que uma bola desce na mão do zagueiro da Croácia, dentro da área da Croácia, pênalti claro, o juiz foi lá, olhou no VAR, o Brasil inteiro já se preparando, e de repente o juiz não segue o jogo, não foi pênalti, né? Nesses dias chegou para mim notícia aqui, um pouquinho antes do final da Copa, que olha, a FIFA vai anular o jogo da Croácia com o Brasil, vai ter outro jogo. A Argentina já estava entrando em campo e gente achando que ia ser anulado o jogo. Eu não tenho dúvida que o juiz influiu naquele jogo, mas nós jogamos e nós perdemos, né? E viemos para o Brasil com um gosto amargo da derrota. Então, é difícil perder. Eu já perdi a eleição, a minha primeira eleição para vereador, em 1992, eu perdi essa eleição. Era no papel, né? E nós acompanhamos lá, olhando no Recreativo Campestre, madrugada, 2, 3 dias para apurar uma eleição, e a gente procurando voto, e eu voltei para casa, né? E quando se abre a janela assim no outro dia, aquela vizinha que tanto confiou, ela olha, perdi meu voto. Você fecha a janela, volta uma semana depois, o outro vizinho, perdi meu voto. Foi amargo. Absorver a derrota não é fácil, ainda mais numa eleição como essa, né? Uma diferença tão pequena de votação. Então, mas nós estamos já caminhando, né? E alguns dizem, vai tomar posse, não vai tomar posse. Olha, se não for uma ação divina, a ação judiciária, a ação legislativa não impedirá a posse, haverá a posse, né? E entendemos pessoas que estão fazendo as suas manifestações pacíficas, as suas manifestações de ideias, nós entendemos, né? Nos solidarizamos muitas vezes com pessoas que estão dentro desse processo. O presidente esteve com a gente recentemente num jantar, ele entrou quieto, saiu calado, né? Não falou, a gente esperava até que ele se posicionasse também. Você conseguiu falar com ele, não? Não, nada mais do que um cumprimento, né? E apenas isso, né?
Apenas dizer que estamos orando por ele, que é o que podemos fazer espiritualmente nesse momento. E o nosso posicionamento político. Não tenham dúvida que nós teremos um tempo politicamente difícil, né? E esperamos que isso não se reverta no campo econômico, porque além do mundo político, que às vezes é um mundo que interessa muito à classe política, nós temos um mundo real, né? Ontem foi Natal, né? E nós fizemos ações para que pessoas pudessem ter uma boa ceia de Natal. Todos nós nos solidarizamos, é uma época que todo mundo está muito aberto às doações, né? Ontem nós distribuímos panetones, ontem nós fizemos ações, enfim, para minimizar para as crianças, para os adultos, mas são ações pontuais, são ações que passam com o Natal. Agora nós precisamos criar situações para que as pessoas tenham suas condições de adquirir os seus próprios alimentos, seu trabalho, né? Não é o Bolsa Família, o Bolsa, o auxílio emergencial, já o próprio nome diz, é um auxílio emergencial. Não dá para a gente ficar mantendo esse auxílio e a pessoa acomodar, né? E não ter a oportunidade de buscar um trabalho. Pelo contrário, nós temos que ajudar sim os necessitados e fazemos isso. E votei sempre favorável ao auxílio, né? Não às prorrogações e não aos fura-tetos. Por quê? O próprio país não pode se acostumar a esse tipo de trabalho. Tem que buscar recursos para que as pessoas saiam da linha da pobreza, né? No governo Bolsonaro diminuiu-se os índices de desemprego. É claro que ainda não é emprego formal, ainda há muito que se fazer. E eu espero que o presidente eleito, a partir de 1º de janeiro, ele comece ou continue os bons programas e apresente novas soluções. Afinal, com 37 ministérios, né, é possível que tenha algum lampejo que não tenha só processo. No caso do processo, muitos, né, eu não conferi, eu vi a lista, né? Tem 120 processos, eu falei, meu Deus, não é possível, né? Eu não conferi, e hoje tem muita fake news como essa, né? Que o Brasil ia voltar para a final da Copa do Mundo. Mas é de se lamentar realmente que pessoas comprometidas com problemas de corrupção, às vezes de má conduta política, acabem assumindo cargos, postos de relevância. Isso é preocupante, tenho certeza, estaremos na fiscalização para que não aumente esse número de processos sobre os indicados. E tecnicamente falando, o senhor gostou das indicações aos ministérios? Ou há muita política em jogo ainda para acomodação daqueles parceiros e aqueles que muitas vezes no passado foram incluídos em uma investigação, entre aspas, olha, ele foi humilhado no passado, agora volta igual o Lula, foi preso, volta por cima agora como ministro. Qual a análise que o senhor faz também desses nomes, deputador? Eu imagino que uma pessoa que ficou aí 540 dias preso, ele tenha um certo restício, né, de mágoa, de injustiçamento, né? Eu não sei como isso se refletirá no governo propriamente, né? As primeiras declarações, nós derrotamos Bolsonaro, agora nós temos que derrotar o bolsonarismo. Você não tem que derrotar mais nada, tem que fazer o trabalho. O trabalho fala por si só. Eu não posso ficar focando em quem eu tenho que derrotar, em quem eu tenho que derrubar. Não. Se eu tenho luz própria, deixo brilhar minha luz, né? E deixo o trabalho mostrar por si só. Já está tendo uma nova expectativa de assumir de novo o cargo mais importante politicamente deste país. Quanto aos ministros, a maior parte deles, né, já foram deputados com a gente lá, como Flávio Dino, como Márcio França. Paulo Teixeira está sendo cotado para as comunicações também, a própria Simone, né, senadora lá no Congresso junto com a gente. Eu tenho um bom relacionamento e tenho as minhas divergências políticas. Eu não levo para o campo pessoal, né? A amizade é uma coisa, o relacionamento político é outra. A maioria desses parlamentares que já estão assumindo o ministério já estiveram com a gente lá e sempre nos tratamos com muito respeito. E não vai ser diferente. Não tenho dificuldade em ir a qualquer ministério, buscar um recurso para a minha cidade, buscar um projeto de lei que possa aprovar, que favoreça o nosso município. Não tenho essa dificuldade. Mas no campo político não abro mão das minhas convicções. Deputado, podemos resumir que não vai ser fácil politicamente, é isso? Sibeli, você resumiu aí numa frase só. É um tempo desafiador. Aqueles que têm a sua ideologia, nós seremos minoria. As ferramentas de oposição que tínhamos, nós reduzimos muito. Antes a oposição tinha muitas ferramentas regimentais. Tínhamos requerimento de adiamento de sessão, por uma sessão, por duas, por cinco, retirada de pauta, verificação de presença. Essas ferramentas regimentais, até por conta da pandemia e do novo governo, elas foram muito reduzidas.
Hoje a oposição ela tem menos ferramentas para levar uma sessão quase à exaustão. Nós tínhamos ferramentas que nós saímos da sessão 5 horas da manhã, começamos 14 horas de um dia, chegamos 5 horas da manhã do outro dia, com ferramentas, e a oposição elas foram muito reduzidas, o que facilita o trabalho de quem está no governo. Vai ser um ano difícil politicamente, né? Espero que a gente tenha a força política. Nós fazemos parte de uma bancada conservadora também, que é a bancada evangélica, que cresceu nessa legislatura. Na questão de costumes, né, nós somos muito fechados, mas cada um desses parlamentares tem os seus partidos, tem os seus estados, tem as suas bases, e às vezes a gente não caminha junto na mesma visão política partidária, mas caminhamos na visão de política de costumes e de propostas conservadoras. Isso nós estamos realmente afinados. Eu estou vice-líder do PL, estou vice-líder da vice-presidente da bancada evangélica também. Então estamos posicionados para a gente continuar esse trabalho. E paralelo a isso temos o governo do Estado, onde Carlos César também é uma das lideranças do partido, das lideranças inclusive da Assembleia Legislativa, né? Também com muita conversa com o governador, tem estado afinado, ajudou agora nas últimas questões, projetos que estavam parados, já foram sendo encaminhados. E nós esperamos que o Estado de São Paulo também nos dê esse novo ar, né? Faz 28 anos que nós temos o mesmo governo no Estado de São Paulo, do PSDB, que trouxe avanços, mas que precisava de uma oxigenação, de uma mudança, e tanto precisava que o nosso povo escolheu outro governador. Vamos esperar que essa oxigenação chegue também à nossa região e as posições importantes que temos aqui também tenhamos o espaço. Afinal de contas, somos 4 deputados do PL hoje na cidade de Sorocaba. Carlos César, eu, Derrite, que ele mesmo se autodenomina, sorocabano, nascido aqui, né? Assume um posto também de secretário de segurança importante, e também o Danilo Balas, né? Que teve um grande crescimento na sua votação nessa eleição, além de outros parlamentares, como o Vitão do Cachorrão, Maria Lúcia, né? Que também compõem a nossa cidade. Então tivemos um crescimento aí na nossa representatividade importante, que a gente mantenha, e, claro, o deputado federal também, Vitor Lippe, que tem feito esse trabalho. Então, uma grande representatividade aqui na nossa cidade. E só para fazer um paralelo, o senhor entra nessa questão da importância do Estado de São Paulo, governo Tarcísio de Freitas com o governo do presidente eleito Lula. A gente sabe da potência que é o Estado de São Paulo, que muitas vezes alavanca questões econômicas do Brasil. Se existe crise em São Paulo, parece que o Brasil sente imediatamente. Se o Brasil está indo bem, porque São Paulo está indo bem também, que é um reflexo muito, muito fácil de se perceber. De que maneira trabalhar essa balança Tarcísio, governo federal? Você vê o perfil dessa equipe, o deputado, o senhor, pelos nomes já apresentados, nós teremos um equilíbrio, bom senso nessa ligação, não haverá revanche, não haverá algum tipo de, olha... O Estado de São Paulo extremamente bolsonarista, esqueçam, esses daí não tem mais nada, vão ter que lutar do jeito deles, porque do governo federal não vem mais nada. Isso pode acontecer, não? Eu penso que não. E diferente também do ministério que Lula está montando, nós vemos claramente que o Ministério de Tarcísio ele é mais técnico, né? Poucos deputados, talvez o único deputado com mandato que está assumindo seja o Derrite, né? Enquanto o Lula, só do PT, são 3 deputados federais que estão assumindo de São Paulo, né? Devem ser ministros. E o Derrite com essa experiência de polícia militar, exatamente, de enfrentamento de rua, uma área, né? De segurança, realmente. Então, nós vemos claramente a diferença dos dois ministérios, do Ministério e do Secretariado que está sendo montado. O próprio governador Tarcísio foi criticado quando recentemente estava num evento que tinha ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e muitos na rede, você tinha que ter se levantado e ido embora quando chegou o ministro do Supremo. Ele diz, olha, eu sou governador do Estado, o Estado mais importante da nação, eu governo para o meu Estado. Ele foi muito claro e foi muito criticado quando ele disse, olha, eu e o presidente Bolsonaro compartilhamos de mesmas ideias em determinadas áreas, mas isso não nos faz, ele foi muito criticado, né, dizendo que eu não sou um bolsonarista raiz, né, e priorizando o seu Estado. E eu penso o seguinte, nós não renegamos as nossas raízes, né, nós continuamos sendo conservadores, nós continuamos sendo no sentido de apoiar o nosso presidente, né, de toda a solidariedade, mas há um quadro posto. Tarcísio tem que governar para o Estado de São Paulo, ele não pode se isolar da nação, nós não somos um Estado isolado da nação, né, naquilo que ele puder
buscar recursos para o Estado e me parece que ele tem essa consciência muito clara, né? Eu me alinho com essa consciência que ele tem de priorizar o nosso Estado. Ninguém precisa abrir mão das suas prerrogativas, ninguém precisa abrir mão das suas convicções, da sua base, muito pelo contrário, ele foi eleito para governar o Estado e penso eu, né, tenho sentido isso nas conversas, na proximidade que tenho com ele, que nós vamos ter um bom governador e um bom governo para o Estado, para os seus cidadãos. E só a questão envolvendo o prefeito Manga e o que Sorocaba deu de voto ao Tarcísio é algo assim impressionante. O próprio senador Marcos Pontes, quando concedeu entrevista para a gente pós-eleição, ele falava, nossa, como eu fui bem votado em Sorocaba, carinho que eu tenho pela cidade de Sorocaba. Sorocaba se tornou uma peça e uma cidade extremamente importante do cenário político, que deve ter, com certeza, vai ser retribuído isso do governo do Estado de São Paulo. Até pela maneira como o Tarcísio, que durante a campanha, vira e mexe, ele estava aqui em Sorocaba, né, deputado? Exatamente, Tarcísio esteve aqui muitas vezes, inclusive desde o início da campanha, nós o recebemos aqui. Temos a segunda suplente de Senado, né, do Senado, que é a esposa do prefeito, a primeira-dama. Sorocaba acolheu com muito carinho a candidatura de direita, né, do Tarcísio, mostrando essa força da nossa cidade. Como disse, são 4 deputados do Partido Liberal aqui na cidade, conservadores também. Houve uma grande votação, Bolsonaro teve uma grande votação também na nossa cidade. E nós entendemos, né, neste momento, isso se torna para alguns irrelevante. Mas isso demonstra o pensamento do sorocabano, pensamento conservador. E conservador, quando eu digo, conservador não só nos costumes, né, não só uma cidade acolhedora como a nossa, mas conservador também em na moderação, com o trato da coisa pública, do recurso público, do trabalho. Nós somos uma cidade com essa característica, a região tem essa característica e nós não podemos fugir disso. Eu tenho certeza que o olhar do nosso governador para a cidade, para a região metropolitana, que está apenas criada no papel, temos aí os nossos artífices aí, mas que pode ser muito mais utilizada englobando todas as regiões. Não apenas reuniões, não apenas conversas, mas projetos efetivos que levem a região metropolitana a atuar com outros municípios que precisam, que não tem talvez a pujança que tem a cidade de Sorocaba. Sabe que a gente puxa a sardinha aqui para nossa brasa, com certeza, né? Vocês são bairristas, tem que defender Sorocaba mesmo, a região, né? E a gente veste essa camisa mesmo dessa defesa. Eu quero falando sobre isso, sobre Roberto Freitas, que teve um papel fundamental em Brasília, assessorando diretamente o ministro conversou com a gente, senador eleito, citou o nome do Roberto o tempo todo, falando do potencial dele, conhecedor do Parque Tecnológico também, só que agora há um encerramento de um trabalho do atual governo. E o Roberto ainda dá para se aproveitar no governo do Estado? Tem alguma informação que o senhor possa nos repassar aí? Porque trata-se de um grande profissional que merece atenção também, deputado. Nós fomos sondados há alguns dias atrás em relação a um espaço importante em Secretaria do Estado, né? O Roberto Freitas, como você está dizendo, realmente é um grande nome. O astronauta, penso que também tem desejo de levá-lo para a sua equipe de trabalho no Senado, né? Porque é um nome de competência, né? Uma pessoa que está se estabelecendo e está se tornando um grande líder político realmente da nossa cidade. Jovem ainda, mas que já teve uma experiência política, está com a gente há muitos anos, nos acompanha, tem um trabalho realizado, todos conhecem a proximidade que temos. E, sem dúvida alguma, é um nome que pode sim ser aproveitado no governo do Estado, principalmente nessa área de tecnologia, né? Está lá no Ministério, numa das coordenadorias do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quem está assumindo é Márcio França, que também esteve com a gente recentemente, né? Nos cruzamos nessas idas e vindas para Brasília. Bom relacionamento ou não? Um ótimo relacionamento. Carlos César foi líder do governo Márcio França, foi deputado comigo. Estávamos no PSB junto com ele, né? Tivemos um período longo no PSB, me elegi 3 vezes pelo PSB a deputado federal, até que o partido tomou um outro viés e a gente... que o Márcio falava pra gente aqui que não era de esquerda não, né? Lembra da campanha? Eu não sou de Márcio, esquerda não, hein? Não. E a gente temos um bom relacionamento, apenas politicamente, em determinado momento, com a morte de Eduardo Campos, que era um grande amigo que eu tinha, o partido tinha um viés, né, de centro, né, com Miguel Arraes, fui deputado com Miguel Arraes, com Eduardo Campos, com Ana Arraes, a mãe do Eduardo, com o filho, o João, e agora serei com o outro filho do Eduardo. A família Arraes também, são 5 parlamentares em 20 anos de mandato, temos um bom relacionamento, mas em determinado momento o partido, né, com a
perda de Eduardo Campos tomou um outro viés que que colidiu com aquilo que eu acreditava, então eu saí do partido. Mas o Márcio deve ser o ministro da Ciência e Tecnologia, né, anunciado já. Também temos um bom relacionamento. Então o Roberto está aí, stand-by aí, para saber o que pode acontecer. Eu tenho que passar para a Cibele, que vai fazer a leitura aqui do YouTube, mas o próprio Márcio França, numa das primeiras entrevistas, ele falou que privatização do Porto de Santos pode esquecer. Daí muitos especialistas ligados à área que já afirmaram que é uma medida que não soou muito bem, porque sem o investimento particular, privado, o Porto de Santos, que é um orgulho, pode entrar em colapso em pouco tempo. Só uma correção, eu falei de Ciência e Tecnologia porque era o primeiro ministério que eu havia sido a ele oferecido. Na verdade, ele assume os portos, né? E como outro trabalho. E o Roberto ou vai para o Porto, ou vai para Ciência e Tecnologia, ou vem para cá, né, deputado? É um quadro muito bom. Mas fala pra gente sobre essa questão do Porto de Santos rapidamente. Como que o senhor vê? Porque já foi a primeira declaração dele. Eu sou contra a privatização. Já polemizou na primeira declaração. Não haverá, com toda certeza, o governo Lula já disse que as privatizações serão exceção e não a regra. O Bolsonaro teve a oportunidade de privatizações, quando tinha também o Congresso ao seu lado, não o fez, né? E nós vamos hoje ter que fiscalizar para que o Porto de Santos, que historicamente já houve muita história de corrupção, muita história de desvio, que ele seja um porto efetivamente útil, que se modernize, porque hoje ainda há muito atraso no descarregamento de mercadorias, de containers, ainda é uma entrada de drogas, ainda é uma entrada de coisas ilícitas no país. O Márcio, que é ali da região, né, foi prefeito de São Vicente, conhece muito bem a estrutura do porto, penso que pode sim colaborar muito, não só com o Porto de Santos, mas ele vai cuidar dos portos do Brasil. Né, e tenho certeza disso. Mas a privatização realmente não vejo como um caminho viável no governo Lula e no governo Márcio França. Até porque sempre foram contra, sempre pregaram contra, não penso que agora eles vão mudar, vamos privatizar. Né? Nós estamos ouvindo já há 4 anos que quem privatiza está entregando, e não é assim, tem modernidades. Tem institutos nossos que são extremamente rentáveis, são empresas públicas de excelência rentáveis, que não há nem por que se privatizar, mas há outras que já deveriam ter sido privatizadas há muito tempo. O Bolsonaro perdeu este momento, né? Tentou-se até, mas há um entrave muito grande, funcionários, sindicatos, às vezes o apego por aquela entidade que é um patrimônio nacional, né? Como Petrobras, Correios e outras mais, que os Correios davam prejuízo. No governo anterior a Bolsonaro foram quase 1,5 bilhão de prejuízos anuais. Eles começaram agora a dar lucratividade. Então agora também é que não vai ser privatizado mais. Tem mensagem dos nossos ouvintes aqui no YouTube, deixando um bom dia, que estão todos acompanhando atentamente a entrevista aqui. Vou citar os nomes e ler uma mensagem específica que é bem interessante na linha daquilo que o deputado vem falando. Bom dia para o William Vasques, o João Múrcia, o Rodinei Santos acompanhando, o Charles Silvério também conosco, Mauro Tanaka, Jorge Loureiro, o Pedro Pinto de Oliveira, o Anselmo Mantoani, o Miguel Ramos, o Robson Ferreira também, é motorista de transporte de Sorocaba, o André Moraes, deixando um bom dia, o Joel Rodrigues e o Júlio César falam o seguinte: eu gosto muito do deputado Jefferson, do seu trabalho. Não votei nele, mas estou muito satisfeito com as emendas ao setor da saúde. Peço a sua atenção no governo federal, deputado. Cai bem naquilo que o senhor falou, do quanto as pessoas... É outro governo agora, o quanto as pessoas estão conectadas e ligadas no que vem acontecendo, né? Obrigado ao Júlio César, em nome dele, todos os que nos saudaram aí. Obrigado pela sinceridade também. E olha, nós governamos para todos, né? Não só para os que votaram em nós. Quando a gente envia um recurso para a saúde, ele atende inúmeras pessoas, não há especificidade. Então, obrigado, Júlio. Pode contar com a nossa fiscalização, nosso posicionamento sempre. Nós não fugimos de problemas, pelo contrário, nós enfrentamos problemas. E os mares estão bravios aí, os mares estão em um momento de turbulência, mas há um grande pensador que diz que mares turbulentos formam grandes navegadores. Então, vamos tentar melhorar também a nossa navegabilidade aí nesse novo mandato. Deputado, eu deixei aqui para a última pergunta para a gente fechar aqui, uma pergunta muito fácil para o deputado Jefferson Campos. Agora voltando a Brasília, mas acompanhando tudo que vem acontecendo. O senhor participa da posse do presidente? Vai até Brasília ou não vai acompanhar? Então, veja bem, todos sabem que eu tenho uma atividade também pastoral, né?
E nós temos, por tradição, os nossos cultos da virada. Né? Os cultos nossos, no dia 31, começam às 10 horas da noite e a gente termina poucos minutos antes da virada, a gente dobra o joelho e a gente passa o ano orando. Isso eu faço desde a minha infância. Isso é uma tradição no meio religioso, né? O culto da virada. A gente entrega o ano velho e pede a bênção para o ano novo de joelhos, agradecido. Estarei na minha igreja, da qual sou pastor há 35 anos, né? Estarei lá orando. E aí logo de manhã, no domingo, dia 1º, a gente começa também uma campanha de 12 dias de cultos, cada dia simbolizando um culto. Então estarei na minha igreja no dia 31 e no dia 1º, não irei à posse, né? E mesmo se eu não tivesse essa atividade, eu não iria à posse. A minha posse é dia 1º de fevereiro, a posse dos deputados dia 1º de fevereiro, deputados federais, e dos deputados estaduais dia 15 de março. Né? Eu não iria nesta posse, como não fui também na anterior, né? Penso que é mais importante estar aqui, passar o ano com a família, agradecendo a Deus, agradecendo aqueles que estão conosco, né? E a posse é um ato simbólico, é um ato bonito, é um ato de milhares de pessoas, né? Mas que para nós, presencialmente, não nos traria muito ganho político ou sequer um ganho espiritual. Então, eu prefiro passar o meu ano de joelhos para permanecer o ano todo de pé. E mantém a tradição, não faz absolutamente nada diferente daquilo que o senhor vem fazendo nos últimos anos, né? Então não é uma questão de, mas é esse presidente, o deputado não está indo lá prestigiar. Não, já faz parte da tradição. Há um projeto que eu penso que a partir da próxima posse não vai ser mais dia 1º, tá, né? Talvez seja dia 4 ou 5, não tenho a convicção do dia. Mas porque o dia 1º é um dia difícil até para os outros presidentes estar presentes, né? Cada um está lá no seu país, passando o ano, dando uma mensagem de ano novo, e aí se deslocar para vir na posse de um presidente não é fácil para eles também. É uma data difícil, né, para a gente estar em Brasília, até para ir não poderia ir no dia 1º, teria que ir no dia anterior, então a gente perde muito. Então estarei na minha igreja, de joelhos dobrados, agradecendo pelo ano, pela vida, pela saúde, pela família, e espero, como sempre digo, passar a virada de joelhos para permanecer o ano todo em pé. Só para a gente fechar aqui uma última pergunta, não é pergunta, na verdade é um comentário aqui do nosso ouvinte, o Valdir, que é do Vergueiro aqui em Sorocaba, está dizendo o seguinte: deputado, continuamos confiando que o senhor irá manter a posição conservadora e votar de acordo com a linha do PL. Não faça como outros deputados sorocabanos que mudaram de posição e já estão votando com o presidente Lula mesmo antes da posse. Confiamos no senhor. Esse é um assunto que mexe com Sorocaba, posicionamento dentro do Congresso. Então, o Valdir, muito atento ao que acontece, principalmente falando de Sorocaba, é o pedido que ele faz em especial ao senhor aqui. Valdir, obrigado pelo conselho, né, e por acompanhar o nosso trabalho. Tenho certeza que nós não podemos nos desconectar daqueles que nos enviam para o Congresso. Esse é um erro. Temos deputados que chegaram lá com 1 milhão de votos e agora tiveram 10 mil votos. Por quê? Se desconectaram com a sua base. E eu tento manter a minha conexão com aqueles que me elegem, de saber o que eles pensam. E por isso talvez a gente tenha essa longevidade de mandatos. São 8 mandatos já parlamentares, como vereador e deputado. Da mesma forma o deputado Carlos César também. Pode ter certeza, Valdir, que nós vamos manter nossa base, vamos manter nosso pensamento conservador, e vamos continuar, sim, fiscalizando. E se houver projetos bons, que eu avalie como bons projetos, independente de onde vem, eu votarei, sempre que a minha base assim o entender e sempre que a minha consciência assim o entender. Muito bem, deputado Jefferson Campos, deputado federal pelo PL, ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Deputado, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelo atendimento durante todo o ano de 2022. A gente sempre comenta aqui, o senhor não está respondendo os questionamentos da bancada, mas sim da nossa audiência em Sorocaba, cidades da nossa região, do sorocabano que está fora do Brasil, em outros estados, mas que fazem questão de acompanhar o que acontece na cidade e principalmente cobrando. Eu sei que o senhor tem voto em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo e todo mundo pede alguma coisa ao deputado Jefferson Campos, mas é claro que o senhor tem a sua base em Sorocaba e por isso está sempre conosco aqui também. É importante ter o sorocabano cobrando e justamente o deputado atendendo às demandas da nossa cidade. E assim será o ano que vem também. Portas abertas sempre
sempre aqui, viu, deputado? Obrigado a Cruzeiro FM, obrigado a toda a sua direção, a vocês que fazem jornalismo sério, competente. E a gente faz questão de estar presente, porque sabemos da grande audiência da Cruzeiro e também da seriedade do jornalismo. Sempre que viemos aqui, tratando com respeito, muitas pessoas acham, porque somos pessoas públicas, que podem dizer o que quer, que podem fazer o que quiser. A Cruzeiro sempre tem uma demonstração de respeito para com a atividade que eu exerço, que não é uma atividade fácil, né? Mas nós sempre nos posicionamos até em temas espinhosos, e a gente não foge das respostas, não foge das perguntas, a gente sempre está à disposição. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Daqui uma semana estaremos entrando no novo ano. Já antecipo aqui o meu desejo de um ano abençoado para todos os que estão nos acompanhando. Vamos continuar o nosso trabalho, nos posicionando sempre, porque penso que ainda podemos contribuir muito para esta geração e para outras que virão. Um abraço a todos e muito obrigado a todos os profissionais desta emissora, da Rádio Cruzeiro e também do Jornal Cruzeiro do Sul, que sempre tem nos dado esse espaço para nós nos posicionarmos e nos tornarmos ainda mais úteis à nossa população. Um abraço e Deus abençoe a todos. Deputado federal Jefferson Campos, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.